Vamos receber o pastor Rafael Pereira, aplaudindo o Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Quero convidá-los, por gentileza, abram comigo a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler dos versos 21 ao 28. Mateus 15, 21 ao 28. A versão que eu uso para o telão é a ACF. Enquanto os irmãos abrem, vamos nos colocar de pé também para fazermos a leitura do texto. Eu quero externar a minha alegria por neste dia estar participando com os irmãos. Esta é a terceira reunião do dia e é uma honra poder estar adorando a Deus nesta casa linda de oração. Externo meus agradecimentos a pastor Edson Bertaia, família sacerdotal, também o corpo diaconal desta casa, os pastores, também na pessoa do pastor Ariovaldo, também todos os pastores que nos recebem com muito carinho. Que maravilha! Também dizer que é uma honra poder estar compartilhando essa tribuna com o pastor Irã, que tem nos abençoado com a sua musicalidade. Sou pastor auxiliar na nossa igreja sede, e o nosso pastor, o nosso Abraão, o pastor Toninho, me abençoou para estar com os irmãos e também mandou um abraço. Falou: deixe o meu abraço para a igreja do Vila Sônia. Sintam-se abraçados pelo nosso Abraão, pelo pastor Toninho. Amém, queridos? Mateus capítulo 15, verso 21, campanha Provocador de Milagres, tem por título A Mulher Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o. Então chegou ela e fez o que, igreja? Dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Os irmãos creem que esta é a palavra de Deus? Então os convido a desocupar as suas mãos e vamos dar a Jesus a nossa melhor salva de palmas. E junto com as suas palmas, dê também uma palavra de louvor, dê uma palavra de gratidão. Aleluia! Toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus.
gentileza, os irmãos queiram sentar-se. Amados, nós vamos entrar aqui nas revelações do texto sagrado, mas eu quero compartilhar também com os irmãos o que Deus, pela sua bondade e misericórdia, tem permitido o nosso ministério realizar. Há 4 anos eu lancei, inclusive estive ministrando aqui nesta casa, este livro chamado Leão de Judá. Entenda porque o Messias descende do 4º filho de Jacó. Este livro fala sobre improváveis, que Deus chama os que não são para confundir os que são. Os irmãos já pararam para pensar por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Judá era apenas o 4º na linha sucessória. Hoje éramos para dizer Jesus, o leão da tribo de Rúben, o primogênito que tinha a bênção da primogenitura. Mas Deus não cumpriu a sua promessa nem em Rúben, nem em Simeão o 2º, muito menos em Levi o 3º. Foi no 4º, no improvável, como eu e você, que Deus cumpriu a sua promessa, e um dia nasceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nesta noite nós estamos aqui, lavados e remidos pelo seu sangue. Então, lançamos este primeiro livro, que tem abençoado muitas vidas, e há cerca de 1 mês, 4 anos depois, o Senhor tem permitido eu lançar este livro, chamado Abençoador Incondicional. A proposta dessa literatura é potencializar os leitores a serem um canal de Deus em toda a esfera da sociedade. Não devemos ser um reservatório que só armazena as bênçãos. Temos que ser um canal levando a bênção do Senhor aonde quer que formos. E nós, neste livro, nós tratamos o período da monarquia de Israel. Então aqui nós falamos do primeiro rei Saul, do seu filho Jonatas, o neto Mefibosete, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o maior abençoador de toda a raça humana, chamado Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e entre eles, um anônimo das páginas da Bíblia, um abençoador silencioso, Maquir. Apenas 2 textos na Escritura citam Maquir, e em nenhum deles o Maquir abre a boca, mas ele tem um papel fundamental na história da monarquia de Israel. São Francisco de Assis disse o seguinte: pregue o evangelho em todo tempo, se preciso for, use palavras. E assim nós devemos ser abençoadores incondicionais. Então aqui está as 2 obras. Quanto custa, pastor? Um livro, R$40. Mas nós temos uma promoção. Se a pessoa quiser levar mais de uma literatura, cada exemplar sai por 35. Eu quero levar um Leão de Judá e quero levar um Abençoador Incondicional. Cada uma delas sai por 35. Eu quero levar 2 Leão de Judá, 35 cada exemplar, ou 2 Abençoador, ou mais para abençoar também outras vidas. Cada exemplar R$35. Ao nosso Deus, queridos, eu tributo toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque se nós realizamos algo, é pela sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Quantos creem que Deus tem uma palavra de bênção e de vitória para esta noite? Pois bem, o texto que nós lemos é um dos textos do Evangelho que nos trazem um percentual de complexidade em sua interpretação. Porque esse texto, o Senhor e Salvador Jesus Cristo trabalha na contramão daquilo que ele estava pregando
e realizando. Aqui Jesus está no auge do seu ministério terreno. Os cegos enxergavam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os mortos eram ressuscitados. Jesus acabara de multiplicar pães e peixes, e a todos era anunciado que é chegado o reino dos céus, o tempo da graça. E a fama de Jesus estava percorrendo por todo Israel e também pelos países circunvizinhos. Tanto é que o texto nos traz a narrativa de uma mulher cananeia, não era judia, das partes de Tiro e Sidom, que estava com um problema de ordem espiritual na sua casa. O texto diz que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Notem que este problema que ela estava vivendo não era um problema que ela poderia resolver com trabalho, com recursos humanos, um pedido de ajuda para o governo, para a sociedade. Por quê? Porque é um problema de ordem espiritual, uma possessão maligna. E aqui vai um alerta da palavra de Deus para nós, porque o diabo, nosso adversário, ele é atrevido. Jesus, nosso Senhor e Salvador, é um gentleman, é um cavalheiro. Tanto que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha bem o que o texto diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, aí sim eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Mas o diabo não, o diabo é atrevido. Se ele encontrar uma brecha, uma mínima brecha, ele entra com tudo, trazendo todo tipo de maldição. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E Paulo vem lá em Efésios capítulo 6 nos falando: no demais, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós temos que nos revestir de Deus para vencer o diabo. E eu quero vos dar uma notícia nesta noite. Os irmãos já sabem esta notícia, mas é sempre bom reforçar. A palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que o que age no mundo. Aleluia! Imagine a tristeza daquela mãe, quando aquela filha era tomada por forças malignas. E de repente, naquela parte ali, chega a notícia que havia um profeta de Israel. Ali estavam dizendo: ele é o Messias, ele é o Salvador da humanidade. E ali aquela mulher então começa no seu coração a acender uma esperança. Ah, se eu tivesse uma única oportunidade de estar diante dele. Ah, se eu tivesse a oportunidade de estar diante dele, eu não perderia essa oportunidade por nada. Ele pode resolver o problema da minha casa. Só que aquela mulher tinha um problema geográfico. Jesus estava em Israel e ela estava ali em Tiro e Sidom. Talvez ela não tivesse recursos para fazer uma viagem internacional para buscar aonde estava o mestre, mas a fé daquela mulher era genuína. Ah, se eu tiver a chance de estar diante dele. Deixa eu te dar uma notícia, meus irmãos. Ela tinha um problema geográfico, mas nós não temos. O que Jesus disse: aonde estiver
2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele está aqui, irmãos. Os irmãos entenderam? Ele está aqui. E deixa eu te falar, aonde Jesus está, o ambiente não é normal. Aonde Jesus está, acontece milagres, prodígios e maravilhas. Quem que está aqui? Aquele que João disse: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava, Irã, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo vem complementar: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Pode ir já levantando a mão para adorar. A Bíblia diz que ele tem o universo na palma das mãos. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela resplandecente da manhã, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e fim. Esse é o meu e o seu Salvador. Então pode levantar a sua mão e glorificar e adorar ao nome de Jesus. Ramana laga sore anala surekai. Oh, aleluia. Queridos, Jesus reúne os discípulos e resolve fazer uma viagem internacional. E Jesus vai para as terras daquela mulher. Eu fico imaginando, queridos, quando chegou nos ouvidos dela que Jesus estava ali. Alegria, opa, eu vou ter a oportunidade da minha vida, aquilo que o meu coração ansiava, eu não vou perder essa chance, não vou perder a oportunidade. Eu fico imaginando que ela deve ter cancelado toda a agenda daquele dia. Eu vou atrás do meu Senhor, eu vou atrás do Mestre. Hoje o meu milagre. Ela já estava no mundo espiritual provocando o seu milagre. Hoje é dia do meu milagre, aleluia. Aquela mulher vai então se encontrar com o Senhor. E é interessante que ela, uma gentia, já chega com a informação certa. Ela já chega porque Jesus estava ali, uma grande multidão. Aonde Jesus chegava, grandes multidões se afluíam, e uma grande multidão acompanhando a Jesus. Aquela mulher já começou de longe gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Somente em outro texto nós encontramos a mesma oração no cego de Jericó, e logo Jesus o atendeu. Só que aqui, queridos, vem a complexidade do texto. Porque aquela mulher, quando ela está gritando Jesus, filho de Davi, ela está reconhecendo quem ele é. Eu reconheço: o Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido, é o prometido das nações. Eu te reconheço na minha vida. É isso que elas estavam fazendo. Só que o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, primeira atitude de Jesus com aquela mulher: o Senhor Jesus ignorou aquela mulher. Queridos, eu fui buscar no dicionário o que significa ignorar alguém. Olha o que o dicionário nos diz: significa não dar atenção, desconsiderar. Olha que terrível. É muito ruim, né? Quando nós queremos falar com alguém, quando nós precisamos resolver uma demanda, e de repente nós ficamos com aquele sentimento que estamos sendo ignorados, que estão fugindo de nós. Eu tive recentemente um problema no condomínio que eu moro, e esse problema, eu estava certo na situação, e eu queria resolver junto à administração. E eu procurei a administração, procurei a síndica, mandei o WhatsApp, quis marcar reuniões, e eu percebi
que eu estava sendo ignorado naquela situação. Ah, queridos, parece que o velho homem já quer, né, ressuscitar. Ah, eu vou procurar justiça, eu vou procurar um advogado, eu vou ir nas pequenas causas, porque onde já se viu, já vem logo esses pensamentos. Aí eu, opa, calma, leva para o joelho. Fui levar para o joelho, irmãos. Quando eu levei para o joelho, o Espírito Santo falou: acalma o seu coração, agora é comigo. Não queira ajudar a Deus. Se você entregou ao Senhor, descansa. Ele tomou para Ele, é Ele que luta as nossas causas. Deixei no joelho, falei: Senhor, está em suas mãos. Semana passada, a síndica entrou em contato, falou: nos perdoe a demora, nós estamos errados concernente à sua pessoa. Aqui está a solução do problema. Ei, palavra do salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora, queridos, aquela mulher foi ignorada por Jesus. Agora, sabe qual foi a atitude dela? Olha o que faz um provocador de milagres. Ela simplesmente continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pega para sua vida. Ah, se você está sendo ignorado em uma situação, que você está sendo injustiçado, simplesmente continue clamando. Quem mais precisa, mais clama. Quem mais precisa, mais pede. O próprio Jesus falou: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre. Então aqui está o exemplo dessa mulher. Continue, não pare, clame. Nós não somos chamados a parar. O Senhor mesmo disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Continue buscando e clamando. Ela clamou, queridos. Tanto é que os discípulos se sentiram incomodados. Mestre, pelo amor de Deus, mestre, olha o escândalo que essa louca está fazendo. Mestre, despede, ouça logo essa mulher, despede, porque olha a vergonha que ela está fazendo no meio da multidão. Despede ela, incomodou as pessoas. Aí veio a segunda atitude de Jesus concernente a ela. O Senhor Jesus menosprezou aquela mulher. Como assim, pastor? Sim, Jesus menosprezou. Ele disse: eu não vou atender essa mulher não. Eu fui chamado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, essa mulher gentia, não tenho parte com ela. Jesus menosprezou. O que é menosprezar alguém? Olha o que o dicionário diz: é desvalorizar a pessoa. Que terrível. Se ela fosse, pastor Irã, um crente mimimi, ela ia falar: esse daí é o Salvador da humanidade, esse é o Messias prometido. Onde já se viu? Porque chegou até mim as palavras que dizem que ele pregou lá em Israel. Dizem que ele disse um dia assim no sermão: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se ele pregou e eu sou essa pessoa que preciso do auxílio, como que ele me trata dessa maneira? Aquela mulher tinha todos os motivos para ficar revoltada. Agora, queridos, olha que coisa linda, um provocador de milagres. O texto diz que ela o quê? Ela chegou diante de Jesus. Depois de ser ignorada, de ser menosprezada, ela adorou.
O que eu aprendo com isso, queridos? Adorador adora quando as coisas vão bem, quando as coisas estão indo em vento em polpa, as notícias são ótimas, são boas. Só que adorador também adora no dia difícil, no dia do nada, no dia da escassez. Um dia Jó perdeu tudo, perdeu bens, perdeu riqueza, morreram seus 10 filhos num acidente, ficou com uma chaga, com uma doença mortal. A mulher de Jó disse: você ainda continua adorando a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó falou: eu amaldiçoar o meu Deus? Eu sou adorador que adora em espírito e em verdade. Foi Deus quem deu, foi Deus quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Cadê os adoradores dessa noite? Levanta a sua mão para adorar, porque nós estamos em um ambiente de milagres, e eu estou sentindo a virtude do Espírito Santo que está no nosso meio nesta noite. Então pode adorar, pode engrandecer, pode enaltecer, pode dar uma palavra de louvor e de adoração. Pastor, solta o som, vai adorando juntamente com a igreja. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Segunda Crônicas 20:20 diz: creia no Senhor nosso Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Receba essa palavra. Enquanto você está aqui adorando, o Senhor está cuidando da sua vida nos mínimos detalhes. Agora a unção do Espírito Santo visita a sua casa, visita a sua família, visita o ambiente profissional, visita a faculdade, o curso técnico. O Senhor reverte essa situação contrária. A unção do Espírito Santo está ungindo mentes aqui nesta noite. Você receberá estratégias do céu, você receberá visão de negócios, você receberá agora visão do reino de Deus. O Senhor está potencializando as suas mãos. Aonde você pisar, abençoado será. Por quê? Porque somos adoradores que adoram em espírito e verdade. Vai sentindo agora essa unção que vem da parte de Deus, essa unção do Espírito Santo, e vai adorando, adorando, adorando. Seja cheio, cheio, cheio. Que glória, que maravilha, que unção, que graça. Recebe, 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 recebe. Ramanalamaso, Rimanalagadarassure Hanarabase. Que graça maravilhosa. Aleluia. Adorou, o texto diz que ela adorou, queridos, dizendo: Senhor, socorre. Ah, meu Deus do céu, eu fico imaginando o céu. O céu estava acompanhando, porque o céu já acompanhava essa mulher há muito tempo. O céu estava acompanhando aquela cena. Aleluia. Eu imagino que o Pai se levantou do trono para ver a atitude daquela mulher que era uma provocadora de milagres.
E agora nós pensamos, aí Jesus então vai atender ela, aí Jesus então vai agora liberar a bênção, liberar a palavra de libertação. Aí vem o verso que nos deixa perplexo. A terceira atitude do Senhor. Lembre, Ele ignorou, Ele menosprezou. Agora Jesus humilhou aquela mulher. Humilhou aquela mulher diante de uma multidão. Queridos, olha o que é o ato de humilhar. Humilhação é o ato ou o efeito de rebaixar, ofender, ridicularizar, ferir a dignidade, acabar com a autoestima. Porque Jesus diz: nós não podemos tirar o pão, o alimento dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os filhos, a nação de Israel. E agora Jesus está falando os gentios, os cachorrinhos. Aquela mulher é feminino. Feminino, em outras palavras, estava chamando ela do quê, irmãos? Não dá para ela ser cachorrinho. Olha só o nível da ofensa e da humilhação. Ela poderia agora falar: ah, não, isso agora isso daí é demais. Não, isso agora foi demais, agora eu vou embora. Não dá, para mim não dá. Sabe o que ela fez? Jesus a humilhou publicamente. Ela pegou aquela humilhação e se auto-humilhou diante de Jesus. Ela se auto-humilhou porque ela falou: mestre, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela se auto-humilhou, ela se rebaixou, ela se colocou como nada, como pó diante de Jesus. Tem um texto que diz, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ou seja, da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O próprio Senhor Jesus disse: os humilhados serão exaltados. Nesta noite eu não estou dizendo para você se humilhar diante de homens, mas sim diante do Deus que nos fez, do Deus que nos ama, do Deus que nos chamou. Nós, irmãos, que entendemos o que a graça fez por nós, éramos pecadores miseráveis, com todo tipo de sentimento ruim, mas um dia esta graça nos alcançou, nos perdoou, escreveu nosso nome no livro da vida. Então é todos os dias nos humilhando aos pés do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que nós somos pecadores e sendo purificados pelo sangue de Jesus. Quando ela se humilha, aí não teve mais como. Aí Jesus olha, coloca para nós o 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. A palavra de Jesus foi liberada. É a Rômula que eu estou vendo ali? Querida, que saudade de você. Que Deus abençoe. Esse é o Rafael, né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A palavra foi liberada. E na mesma hora, a filha dessa mulher foi liberta. O milagre foi liberado. Porque o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que foge à esfera natural. Ela provocou o milagre. Ela ignorou
ser ignorada, ela ignorou ser menosprezada e também ser humilhada. Não teve como. Eu fico imaginando, queridos, o céu batendo palmas de pé para a atitude daquela mulher. Amados, durante anos eu não compreendi esse texto. Porque como que pode Jesus ter tratado essa mulher com tais atitudes? Não bate com todos os ensinamentos do mestre. E teve um período que eu falei: não, Deus, o Senhor tem que me revelar. Eu jejuei, orei, consagrei, falei: Senhor, eu quero a revelação desse texto. O dia que o Espírito Santo me deu, eu fiquei em êxtase, fiquei em transe, falei: meu Deus. Porque o Espírito Santo me disse: aqui vai a revelação. Coloca o capítulo 14, verso 23. 14, 23 de Mateus. Olha que diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, o Senhor Jesus. E chegada já tarde, estava ali só. O Senhor Jesus tinha esses costumes de se retirar ao deserto para estar a sós com Deus. Aqui Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Jesus fala aos discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. Ele vai então e se retira para estar a sós com Deus. E nessas conferências particulares de Jesus com o Pai revelava quais eram os próximos passos da missão. E sabe qual revelação o Pai deu ao Senhor? Filho, lá na terra dos gentios, Tiro e Sidom, tem uma mulher que a fé dela é genuína. O próximo passo é você ir e se encontrar com ela, porque ela anseia ter esse encontro. Então Jesus reúne os discípulos e faz uma viagem internacional. Olha que lindo isso, queridos. Jesus fez uma viagem internacional só para se encontrar com aquela mulher. Ou seja, Deus nos trata com exclusividade. Ei, Deus te enxerga na exclusividade. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, os seus anseios, as lutas. Ele conhece, meus irmãos, nos mínimos detalhes. É Ele que diz: ainda que uma mãe, lá Isaías, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, das minhas mãos. Isso é lindo, porque imagine o próprio Deus, todas as vezes que Deus faz um gesto e Ele acaba olhando para as mãos, Ele vê eu e você cravado nas mãos dEle. Então Deus nos trata na exclusividade. E Jesus faz uma viagem internacional só para se encontrar com ela. Mas isso não explica a atitude de Jesus. Lá vai. Jesus tratou essa mulher de uma forma tão ríspida para extrair o melhor da fé que aquela mulher tinha. Imaginem comigo, o mestre, os discípulos, a multidão. De repente chega ela gritando, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus dá uma risadinha por dentro, ela já está no ambiente. Eu vou fingir que nem ouvi ela, porque eu sei que ela não vai parar. Ela está na casa. Eu vou deixar ela mostrar o que é fé para os meus discípulos. Jesus ignora. De repente ele dá uma palavra de menosprezo, porque ele sabe, ela não vai parar. E Jesus menospreza. O que ela faz? Ela adora. Agora Jesus fala: agora eu vou mostrar mesmo para os meus discípulos o tamanho da fé dessa mulher. Vai e humilha. Quando Jesus humilha, ela se auto-humilha. Jesus está mostrando: olha o tamanho desta fé. Olha que fé linda. A fé dessa mulher será exemplo para esse tempo e para todas as gerações. Olha nós aqui, 2000 anos depois, falando da fé genuína desta mulher. Queridos, às vezes Deus permite nós passarmos pelo estreito. Às vezes Deus permite nós
nós passarmos pela moinha. Por quê? Porque são as experiências difíceis que moldam a nossa fé, que nos dá crescimento espiritual para nós alcançarmos o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Está passando por problemas, por dificuldades, não está entendendo? Quem disse que é para você entender? É para você continuar, porque receba essa palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Jesus fazia era de propósito, e a atitude dele concernente à mulher foi de propósito. Ele mostrou o nível da fé que aquela gentia tinha no Deus verdadeiro. A igreja se coloque de pé. Queridos, nós vamos orar nesse momento. Eu não sei qual é o milagre que os irmãos estão buscando nesta noite. Eu sei que nós estamos diante do Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. Coloca diante dele, continua provocando o seu milagre. Tem milagres já liberados para esta noite. Já tem milagres liberados para esta noite. Só que tem milagres que ainda estão no processo. Continua provocando o seu milagre. Coloca diante de Deus nesta oração. Se alguém sentir pelo Espírito de Deus e quiser, fique à vontade, sair do seu lugar e tocar no altar. Fique à vontade, provocando o seu milagre. Nós vamos orar com toda a igreja. Se alguém quiser sair profeticamente e tocar no altar, fica à vontade. Falemos com o Senhor. Ramanarabasure hanasureka. Eremandele managasu hanala serehanase. Alamandele masu hanaragase. Eremanala serehanaso. Alamandele mansure hanase. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos de pé no nosso corpo físico, mas o nosso coração se ajoelha diante da tua presença, porque nós estamos diante de um Deus de milagres, de um Deus de sinais, de prodígios, de maravilhas, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, olhe agora, meu Pai, para esta igreja. Olhe agora, Senhor, para esses provocadores de milagres que está alcançando, Senhor, no mundo espiritual. Pessoas que saem dos seus lugares e tocam no altar pela fé. Por isso agora, meu Pai, entra agora nesse ambiente do lar e opera lá, Senhor, maravilhas. Às vezes essa pessoa, Senhor, saiu da sua casa e esse ambiente ficou conturbado. Senhor, o diabo tem tentado se andar dentro desse lar, mas agora, Espírito Santo, entra lá. Que essa casa seja um pedaço do céu na terra, em o nome de Jesus. Todo espírito de confusão é dissipado agora. É restaurada agora a comunhão dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, a comunhão conjugal desse casal. Que este lar seja envolvido pela alegria do céu, pela alegria da salvação, a paz do Senhor que excede todo entendimento.
Aramano lemande lebaçu, Anamanagaçou, Eremande lebaçou. Agora nós liberamos a palavra de cura. Eremande lebace. Se alguém no nosso meio com enfermidade, coloca a mão no local da enfermidade. Se alguém na casa enfermo, coloca essa pessoa em oração. No hospital, aonde esteja. Aramande lebace, Aracomeneçou. É liberado agora a palavra de cura. Ramanaraçu, do alto da cabeça, planta dos pés, sobre juntas, medulas, ossos, nervos, carne. Agora que a virtude de cura possa entrar nesse organismo. Ramandelebaçu, células cancerígenas retrocedam agora. Ramandelebaçu recai. Ramanaraçu, que essas veias sejam desentupidas, que esses órgãos voltem a funcionar. Doença, no nome de Jesus, agora sai, sai, em o nome de Jesus, receba a cura. Nós liberamos agora a cura mental, todo espírito de depressão, todo espírito de depressão, espírito de angústia, de ansiedade, de estresse, doenças da alma, nós rejeitamos pelo nome de Jesus. Que essa alma saia daqui livre, que essa alma saia leve, que essa alma saia sarada, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Senhor, os teus filhos precisam do cotidiano. Então, Pai, toda causa na justiça, entra com a tua providência. Esse ambiente profissional, essa humilhação dentro do ambiente profissional, visita esse ambiente, Senhor. Muda essa circunstância, meu Pai. Abençoa esse negócio, meu Deus. Senhor, que promoções no trabalho sejam liberadas para esse teu filho que faz o melhor, meu Pai. Que esta faculdade seja liberado para esse jovem que se propõe estudar e ser o melhor profissional na sociedade. Nós damos a palavra ao diabo. Toda sujeira, tudo que é seu, espírito de prostituição, de adultério, de fornicação, espírito de vício, de álcool, de drogas, diabo, pega tudo que é seu e sai no nome de Jesus. Espírito Santo, pode agora ir enchendo. Vai enchendo, Espírito Santo. Vai enchendo, Espírito Santo. Você que fala em línguas estranhas, pode abrir a boca e começar a falar. Espírito Santo, vai enchendo, enchendo, enchendo do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção, da tua virtude. E há de ser nos últimos dias que encherei do meu espírito a toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Sejam cheios, 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 cheios. Senhor, vem agora brasas de fogo tiradas do teu altar, brasas de fogo tiradas do seu altar. Cheios, 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 cheios. É fogo, é glória, é poder, é unção.
unção, é graça. Vai sentindo a virtude do Espírito Santo tomando agora a sua vida. Vai sentindo, Senhor, reaviva essa chama, reaviva esse chamado, pregadores, cantores, diáconos, professores, pastores vão sendo cheios da glória. O céu está baixinho, o céu está baixinho. Sejam cheios da glória de Deus. É um minuto, buscando. Pela atitude de fé, é do altar que é liberado as bênçãos. Aramandelebassou. Toda a igreja agora diga comigo: eu tomo posse de todas as bênçãos liberadas. Eu sou um provocador de milagres e faço não no meu nome, mas no poderoso nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir glorificando ao Senhor. Eu já tenho um caminho aberto.